Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maíra Delfino, sou a líder do Conacred e nós estamos aqui mais uma vez para uma live especial Conacred de toda semana, nossas lives semanais. Hoje nós temos a participação de uma querida que também é nossa embaixadora digital, a Roberta Páfaro. Ela já entrou aqui, vou chamá-la. Vamos falar sobre commodities agrícolas, sobre o mercado de bolsa. Ela é especialista nesse mercado e vai nos ajudar bastante. Deixa eu só dar alguns recadinhos para vocês. Pessoal, não se esqueçam de... Ó, ela já pediu aqui, já vou autorizar ela aqui. Se inscrever para o nosso webinar solidário sobre recuperação judicial que acontece no dia 29 agora de julho, das 9 às 11 da manhã. Então passa lá no www.conacred.com.br e garanta a sua inscrição. Boa noite! Boa noite, Maíra. Que legal estar contigo. Muito obrigada realmente aí pelo convite. Parabéns por todo o trabalho realizado no Conacred. É uma honra estar com vocês como embaixadora deste evento. Realmente super importante para a cadeia do agronegócio, não é? Então, realmente muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite de participar dessa live para falar um pouquinho de mercado, não é mesmo? Que está correlacionado aí. Nós que agradecemos a tua participação. Hoje eu sei que eu vou aprender muito. E se eu vou aprender muito, eu tenho certeza que todo mundo vai aprender também. Já entendi um pouquinho daquilo que você quer comentar conosco hoje, então vou te deixar à vontade. A gente tem uma horinha para falar. Eu vou desativar, pessoal, vou desativar os comentários aqui, mas antes quero só dar alguns recadinhos. Vamos lá. Todo mundo encorajando vocês a irem aqui no botãozinho de aviãozinho e mandar essa live para os amigos, para os colegas de trabalho, para os familiares. Vamos encher essa live de gente, porque eu tenho certeza que vai ser excelente de conteúdo para todo mundo. Outra coisa, eu vou cancelar aqui, vou desativar os comentários para não ficar só passando no rosto da Roberta, mas aí vocês fiquem à vontade para mandar as suas perguntas pelas perguntinhas ali. Eu vou fazer todas as perguntas que chegarem para a Roberta. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de responder. Então, participem. Não, sem dúvida. Eu acho que esse é um momento muito bacana, quando a gente pode trocar ideias, é aí que realmente flui, que a gente entende esse mercado. Bom, para a gente começar, eu acho que é importante a gente falar o fundamento, né? O que é o agronegócio, que ainda tem muita dúvida sobre isso. É engraçado, mas as pessoas não entendem a cadeia do agro. Então, o agronegócio, ele é formado principalmente por 4 setores, se a gente pensar. Então, ele começa antes da porteira, no setor de insumo, no setor de maquinário. Então, ele está ali. É o antes da porteira, que ele precisa existir. Dentro da porteira, quando a gente fala realmente do agricultura, da pecuária, então a agropecuária, ai, lembrei de você, olha aqui, ó, também estou no meu cafezinho, cheers! Então, desculpem. E acho que é super importante também a gente frisar que dentro desse setor da agropecuária, os produtores familiares, eles são muito importantes. Então, quando a gente pensa em São Paulo, só em São Paulo, metade de todos os produtores são a agricultura familiar. Então, realmente aqueles pequenos produtores que fornecem hortaliças, frutas, e realmente são eles que trazem que abastecem toda a rede pública, então abastece até os supermercados de uma certa forma nessa região. Essa região hoje eu tô em Vinhedo, né? A cidade da minha família, nessa quarentena eu tô por aqui. E realmente aqui essa região nossa é muito forte em frutas. Então, Vinhedo é de uva. Então, até minha família vem. Eu fico em Jundiaí. Então, pronto. Estamos Aqui é lotado pertinho. de gente. Gente, a gente recebe... E até te fazer essa pergunta, desculpa te cortar. A gente recebe salada, né? Enfim, hortaliças de todos os gêneros de um pessoal da região. Então, acho que esse pessoal, sendo orgânico ou não, esse pessoal já está nessa conta dos 50%, né? Sem dúvida. E assim, até porque no interior aqui a gente tem muito a questão da feira, né? Então, é nessa feira que esses produtores expõem e acabam vendendo. Então, realmente, esses produtos que são essenciais, principalmente nessa época da pandemia, que o pessoal começou a cozinhar mais e começou a demandar muito mais
essa questão de hortaliças, que no começo sofreu um pouquinho esse setor, mas depois ele foi se recompondo com essa demanda particular da gente começar a tentar ser mais saudável em casa. Nem tanto às vezes, mas a gente tenta, né? Então, a gente tem essa questão, quando a gente fala do setor agropecuário, é só para a gente não pensar que ele é formado por grandes produtores. Eu vi que a Soninha tinha entrado aí também, a Sônia Bonato, é a nossa mãe do agro. Um beijo, Soninha. Um beijo para ela. Ela é Beijo, muito Soninha. querida. A Soninha, ela também realmente ela é uma grande voz nesse sentido. Então, é uma pequena, grande produtora que a gente fala de coração, que é a nossa mãezona do agro. Mas, então, assim, é só para reforçar que esse setor ele é muito importante também dentro da agropecuária e é um setor que sofre um pouco com a oferta de crédito. Então, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Mas aí, a gente passando desse setor, a gente vai para a agroindústria, e que vai processar esses produtos que vêm realmente do campo. Então, eles vão transformar no óleo de soja, eles vão transformar no leite de caixinha, que vai realmente ser distribuído na outra ponta, no supermercado, que a gente vai consumir. Eles vão, então, tem um frigorífico ali, que realmente vai cortar a carne, como a gente vai receber. Então, esse setor da agroindústria, depois vem o setor da distribuição, que é onde vai chegar a ponta do supermercado, que vai chegar a ponta da exportação, que vai distribuir, enfim. Então, assim, é muito importante a gente entender que o agronegócio, ele é um setor unificado e precisa de muita união para que se entenda que não tem um setor que é mais importante que o outro. Todos os setores são importantes para a gente ver realmente esse resultado que a gente está tendo do PIB, principalmente, que é o agronegócio é a locomotiva do país, né? Nesse primeiro quadrimestre, a gente teve um aumento no PIB de 3,8% do agronegócio, que é, pelo amor de Deus, em plena pandemia, isso é uma baita de uma conquista, né? E é um motivo de Fica muito orgulho a feliz, todos né? nós. Não, sem Fica muito dúvida. feliz de E ver. aí a gente entra na questão do agro. E aí você me fala, Rô, mas a gente está falando de soja, a gente está falando de milho, a gente está falando de cana, a gente está falando de açúcar, de café. Então, o nosso cafezinho aqui, ó, com a minha canequinha chiquérrima do Conecred. Então, assim, realmente esse momento a gente começa a pensar. Você produziu, você vai vender isso para a indústria vai processar e vai vender isso para distribuição ou para exportação. Então, você tem toda uma comercialização na cadeia. E essa comercialização, que a gente chama, é a comercialização que envolve as commodities agrícolas. E aí você vai falar, Roberta, que palavra é essa? Commodities. Não é? Porque quando a gente fala, é difícil às vezes você entender o básico. E eu vou te falar, eu no começo, eu me falava, gente, commodities, derivativos, mas eu ficava realmente tentando entender isso. E hoje, assim, a gente pensar commodities na verdade, nada mais é do que a matéria-prima. Então, é a matéria-prima que tá ali relacionada ao que é a commodity, o que é realmente essa matéria-prima. Então, a gente fala do milho, a gente fala da soja, a gente fala do algodão, a gente fala do café. Então, eles são commodities agrícolas. E aí, você já deve ter escutado várias vezes o termo soft commodities, que é muito usado no mercado, e o hard commodities. Então, o soft commodities, geralmente, ele é alinhado àquilo que vem plantado, então que ele vai realmente ser colhido, ele vem da terra e você planta, você colhe, então ele está ligado muito ao clima também, que é essa volatilidade, que causa uma volatilidade no mercado por causa de oferta e demanda, então você também da questão climática, como foi plantado, enfim, você tem todas essas nuances dentro do soft commodities. E o hard commodities, que a gente chama, é ligado aos produtos que, na verdade, eles têm que ser extraídos. Então, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de cobre, a gente tem várias minas ali na região de Minas. Então, assim, quando a gente pensa, o Brasil, ele é referência, ele é um dos maiores
ele oferta um dos maiores países com oferta de commodities agrícolas. Então, você fala do soft e você fala do hard. Né? Então, assim, são termos em inglês, mas às vezes é tão difícil você entender e é simples. Então, você pensar que o soft é o ligado à plantação, que ali você planta, você colhe, está ligado à sua safra. E o hard está ligado àquilo que você precisa extrair. Então, o petróleo que você precisa extrair, ou Já o está pronto. cobre. Exatamente. Então, é isso aí. Então, é só para a gente esclarecer. E geralmente essas commodities, elas são listadas em bolsa. Então, quando você vê, a gente tem contrato de petróleo, a gente tem contrato de gasolina, que é derivado do petróleo, então daí vem a palavra também derivativos, né? Então, ele é derivado do petróleo, então aí tem a gasolina, vai ter o próprio diesel. Então, você começa a pensar do mesmo jeito do etanol. O etanol vai ter o etanol de milho, então o etanol, o de milho, é o derivado do etanol, do milho. Então, assim, você começa a pensar de uma maneira mais simples, e acho que é isso que é o objetivo da gente tentar entender de uma maneira simplificada o mercado. Então, aí você tem essas ofertas desses produtos, do milho, da soja, você tem algodão, você tem açúcar, você tem etanol, você tem todos esses contratos listados em bolsa. E aí você fala para você poder negociar o mercado futuro. E você me pergunta, Rô, mas como que nasceu esse mercado futuro? Qual que é o objetivo de você ter isso na bolsa? Vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Se a gente pensar lá em Chicago, a bolsa foi fundada em 1948, desculpa, 1848, então realmente bastante tempo. Você vai me falar, por que Chicago? Porque na época, ali naquele cinturão agrícola, se a gente olhar um mapa, é muito interessante, depois vocês até podem googar aí, vocês vão ver o cinturão agrícola. Dá para ver ele daqui? Não, não dá. A gente está na África. Sim. Não, tudo bem. Não, a gente dá, mas enfim, depois vocês dão uma olhadinha que o Google nos ajuda. Mas esse cinturão agrícola lá, então a região principal que produzia trigo, a que produzia milho, a que produzia soja. Então, assim, essas regiões começaram a migrar para Chicago. Por quê? Chicago, naquela região, era a área que conectava por trens todos os países, todas as regiões dos Estados Unidos. Então era de fácil acesso. Então o produtor, e lá nos Estados Unidos, gente, é impressionante a logística. É assim, é o Rio Mississippi que interliga tudo. Realmente você começa a olhar os trens que chegam. Então, assim, naquela época, Chicago também, eles começaram a fazer assim, na época de colheita, eles pegavam e levavam os grãos para Chicago. E todo mundo fazia essa negociação lá. Só que quando a gente imagina, na época de colheita, isso é óbvio, quando a gente tem muito grão, o que acontece com o preço? Cai. Tem muita oferta, cai. Então, consequentemente, os produtores começaram a ficar nervosos e falaram: não, eu não vou vender o meu milho por esse valor, porque agora esse valor está muito baixo, está abaixo do meu custo de produção. Então, eu vou utilizar o milho e vou produzir combustível, etanol. Vou fazer isso. Então, eles faziam isso na época. Aí, na outra ponta, os produtores de soja, o que eles faziam? Não vou voltar, não vou levar de novo para minha fazenda a soja. Eu cheguei aqui e também não vou vender nesse valor. Eles jogavam no Rio Michigan. Jogava soja no Rio Michigan, no Lago Michigan, no Lago Michigan. Então, assim, é muito interessante essa dinâmica, porque então, assim, realmente ali eles falaram: não, o meu custo de produção foi esse, vai ser até eu levar isso aí de volta, vai ser muito alto para mim. Então, eles faziam isso. E vendo toda esse problema lá, então, 25 membros, que você vai falar, membros, né, que começaram, 25 pessoas começaram a ideia de vender antecipado esse grão, eles começaram a se reunir num lugar, eles davam até almoço grátis na época para poder atrair esse pessoal, que na entre safra você já negociava o valor que você ia vender o teu milho. Então, eu vou comprar 1.000 toneladas de milho a R$ 45 a saca.
Então, beleza. Então, tá combinado que nós vamos, eu vou te vender esse valor daqui. Então, quando você colher daqui 3 meses. Isso era no fio do bigode lá em No fio do 1848. bigode, eles faziam, né, um contratinho. E aí que nasceu o mercado. Só que era uma coisa assim, imagina, chega lá na frente, ele tá com o milho, e o milho teve uma supervalorização. Ah, tá R$ 65 a saca agora. Então, quer dizer, eu tô fazendo um contrato contigo, Mar. A gente tá assim, eu vou vender meu milho para você, você é a indústria, você precisa do milho para alimentar ração pro frango, e eu tô fazendo esse negócio contigo. Então, é um negócio que é bilateral, que a gente chama hoje de mercado a termo. Então, esse negócio bilateral, ele existe. E ele funciona, porque você consegue negociar, e hoje você faz um cadastro, você faz um registro, hoje você faz, no Brasil você faz na CETIP, ele é registrado, esse tipo de acordo bilateral. Mas o risco de você ter um default, de não chegar lá na frente, e eu olho e falo, eu negociei com a Maíra, simplesmente R$ 40 a saca. Chegou lá, quanto tá? 60. Falar, não, eu vou vender por 60. Eu não quero, vou vender por 60. Imagina, eu vou vender por 40. Então, aí o que acontece? Você precisa, você não consegue, e eu vendo no mercado a 60, porque é melhor para mim. Então, esse é o risco da contraparte. Então, o mercado, ele nasceu assim. Ele nasceu com ele nascia com esse certificado, mas nem sempre isso acontecia. O risco de crédito aí. Porque ele pode falar, não vou pagar, não vou pagar, porque não vou pagar para você, porque você pode ser como comprador, você vai falar assim, Alberto, eu não vou pagar porque eu consegui comprar aí no mercado por 35. Eu falo, não, mas pô, a gente fechou a 40. Não, você vai falar, não vou pagar. Então aí eles começaram a observar isso e o mercado começou a evoluir. E aí, acho que foi em 1926 que eles fizeram a Câmara de Compensação, que eles criaram uma Câmara de Compensação. Quase 100 anos depois. Sim. Então, aí eles foram avaliando, então eles foram conduzindo, eles foram trabalhando, foram padronizando o mercado futuro, em que, por exemplo, você tem que ter uma certa qualidade para entregar. Quando você vai olhar na especificação de um contrato futuro, de soja ou de milho, por exemplo, de soja são 5.000 bushels, que na verdade é 136 toneladas. Se você olha, tem toda a especificação, a qualidade do grão, a data que você tem que sair, entrega física, mas isso que é interessante para trazer para vocês, que hoje menos de 3% dos contratos vão para entrega física. Tem uma rolagem automática do contrato que eles usam para fazer hedge, então sai do contrato e compra de novo se quiser entrar. Então, assim, isso virou mais uma estratégia financeira, tá? Então, mas ainda tem essa entrega física nos Estados Unidos por uma questão do órgão regulador, o CFTC deles lá, e eles pedem que tenha essa entrega física para poder ter uma correlação maior com os preços do mercado. Mas isso é uma regulamentação dos Estados Unidos. Então, aí nasceu esse mercado futuro, e em 1926 eles criaram então a Câmara de Compensação. O que era a Câmara de Compensação? Para assegurar que não vai ter esse risco da contraparte, não vai ter esse risco de default. Então, por exemplo, eu combinei com você, só que você vai entrar com a tua posição na bolsa, eu entro com a minha posição na bolsa, e aí a gente vai fazendo os ajustes diários. Então, compensações. Então, por exemplo, a gente fechou lá R$ 60 a saca de milho. Então, combinamos isso. A gente entra com o mercado futuro. Então, eu entro vendendo, você entra comprando. Só que assim, nós fechamos a R$ 60. Eu estou vendendo. Se eu estou vendendo a 60, é porque eu acho que supostamente o preço tá bom, que o preço vai cair. Agora, se o preço subir, eu tenho que pagar. Se o preço cair, eu recebo. E vice-versa para você. É a posição contrária. Então, o que é esse ajuste de posição? Ele é justamente para garantir que lá na frente não vai ter um risco de crédito e que você não vai conseguir liquidar aquela posição. Então, por isso que foi criada uma câmara de compensação na Bolsa. Então, é bem interessante que ela foi criada lá em 1926 e hoje não tem mais esse risco de contraparte. Quando você entra com a tua posição na Bolsa, se você entrar no mercado vendendo a 90, você vai receber 90 daqui 6 meses.
Então, lógico, para você entrar tem que ser sempre através de um corretor, você sempre vai abrir uma conta com um corretor. Então, você vai falar, Roberta, abre uma conta para mim. Eu não posso abrir uma conta. Quem vai abrir uma conta é um corretor, e esse corretor que vai fazer esses ajustes com a bolsa. Então, ele vai te chamar. Então, ele vai falar, Maíra, eu preciso que você deposite aí R$ 20. Eu preciso aí que você deposite, que é a diferença de hoje. Hoje você ganhou R$ 20, porque o mercado oscilou e essa volatilidade no preço. Então, tudo isso nasceu esse mercado futuro lá em Chicago. E aí a gente começa a pensar, nossa, mas qual que nasceu esse mercado e como é que ele ainda é válido para o Brasil? Não é? Porque você fala, nossa, não, por que válido para o Brasil? A gente olha Chicago e fala preço de Chicago que está valendo para fazer a conta da soja aqui, nossa. Porque hoje a soja, ela é principalmente um produto de exportação. A gente exporta praticamente 80% aí do volume que a gente produz. Então, consequentemente, ele é um preço internacional. Então, quando o produtor ou então a indústria, que todo mundo vai olhar para isso, para esse tipo de negociação, né, para fazer um barter, quando você tem esse lastro, você vai olhar, o barter principalmente, ele é feito, ele é muito dolarizado, porque o insumo, o fertilizante, ele é dolarizado, porque a gente importa, a gente tem que importar fertilizante, principalmente da Rússia, da China, porque a gente não tem a qualidade para produzir o fertilizante necessário para as condições da nossa terra, para que a gente tenha uma produtividade melhor. Então, enfim, isso, lógico, a tecnologia pode ajudar, eu sou super, acredito que a inovação vem aqui, enfim, a gente possa melhorar nisso também. Mas hoje, o fertilizante, ele é importado, e ele é um grande custo na cadeia, né? De uma maneira geral, ele reflete, porque se você está falando do produtor, você está passando ele para a indústria, e para a indústria está passando para quem? Para nós, o produtor final, o consumidor final. Então, é toda uma cadeia, né? Ele está todo interligado. Então, é isso que é interessante a gente pensar. Então, quando a gente pensa no custo do fertilizante, ele olha em dólar. A soja, ele olha a soja Chicago, porque é um preço internacional, de referência internacional, justamente pela história da Bolsa. Então, se a gente vai falar, a gente nasceu em 1848. Então, é um mercado, né, que veio. E aí, consequentemente, ele tenha todo esse lastro. Então, hoje, como que é a precificação? Geralmente, tem que olhar o câmbio, tem que olhar a base, o prêmio, né, que a gente fala, e tem que olhar Chicago. Então, daí Chicago é quando você vai falar o que é a base, na verdade, a base nada mais é do que o preço futuro menos o preço daqui, do Brasil. Então, você vai ver que o preço futuro de Chicago e o preço daqui vai ter uma diferença. E isso vai ser a base, né? Então, a base, o que muitos chamam de prêmio. Então, isso que pode ser mais ou menos o valor que está sendo negociado em Chicago. Então, esse mais ou menos é que realmente vai ter um efeito ali na cadeia. Então, ele tem que olhar sempre a taxa de câmbio, que esse ano foi, assim, a desvalorização foi excelente para o produtor, de uma maneira geral, porque ele ficou capitalizado, ele conseguiu realmente bater o recorde de 100, R$ 110 a saca de soja. Então, foi um efeito positivo para ele nesse sentido. Mas é sustentável a longo prazo? Não. E como ele vai pegar essas linhas de crédito a partir daqui? Como que ele está capitalizado, mas ele tem os custos? Ele vai investir na indústria? Ele vai investir dentro da propriedade dele? A agroindústria vai investir? Então, toda a cadeia, e aí a importância do Canacred, toda a cadeia depende do crédito. E não pode depender exclusivamente de um plano safra, de um empréstimo do governo. Então, você tem que usar o mercado a seu favor. Hoje, você tem várias possibilidades, e até com essa taxa de juros que a gente está vendo que cada vez está menor, a taxa Selic, então você não tem, o investidor, ele não tem mais o retorno que ele tinha. E aí, consequentemente, ele pode vir a investir em commodities. Ele pode vir a comprar CRA, que esse título, que isso pode ser bem significativo e trazer dinheiro para as empresas.
Já tem aumentado muito. A gente tem ouvido muito falar que os títulos têm aumentado, principalmente agora dentro da pandemia, por toda a questão de dólar aumentado, enfim. Os investidores estão, graças a Deus, olhando para o nosso mercado com melhores olhos. Isso é Não, bom. sem dúvida. Eu acho que é todo um mercado a ser explorado. Porque, assim, nossa, é sensacional isso, desse mercado que a gente tem várias oportunidades. Então, realmente, é interessante nesse sentido. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Pessoal, ninguém tem perguntas? Eu não recebi nenhuma pergunta de vocês ainda. Acho que a Roberta está sendo extremamente didática. Não tem pergunta? Não, tudo bem. Não, mas acho que ela tá vendo os comentários. Tá desativado. O comentário tá desligado. Não, porque até a minha irmã falou que tentou comentar aqui, entrar com a gente, mas ela falou que não conseguiu, que tá desativado. O comentário tá. Você quer que eu ative? Eu só desativei para não ficar passando no seu rosto. Não, mas tá tranquilo, né? Tá gente, tranquilo. super ativo. Vamos lá, vamos testar. Vai, vou Não, tá, ligar de se as novo. pessoas tiverem as perguntas aí, tá tranquilo. Eu recebo perguntas, qualquer coisa, tá? Não, tranquilo. E aí, só para a gente comparar realmente, por exemplo, quando a gente fala do produtor americano e a gente fala do produtor brasileiro. O produtor americano, ele faz seguros de safra. Então, isso é algo bem interessante de você fazer seguros de safra. E no Brasil, a gente não tem esse costume. Então, esse é um comparativo que realmente eles conseguem se beneficiar. E também tem o lance que, com essa guerra comercial, o Trump deu muito subsídio para o produtor. Então, eles conseguiram muito crédito, eles conseguiram muito dinheiro ali para poder investir, eles receberam como se eles estivessem comercializando. Então, isso é interessante. Uma pergunta da Leilane. Roberta, o arroz não é uma commodity, por quê? O arroz é uma commodity. Ele é uma commodity, ele é uma soft commodity, porque ele é plantado e ele é colhido. Ele é uma soft commodity. Ele só não tem um contrato futuro. Ele não tem um contrato futuro porque para negociar em bolsa, porque quando a gente olha para desenvolver um contrato, você tem que ter uma demanda grande. Então, por exemplo, você tem que ter produtores grandes. Você tem que olhar, né, o trigo, a soja, o milho, são commodities agrícolas que realmente elas fazem a diferença e são bases ali também na alimentação. O arroz ainda é uma coisa muito nossa, né? O arroz é o nosso arroz e feijão. Então, assim, é algo que, quando você fala, tá, no Japão eles usam arroz também, mas é um arroz um pouco diferente e tal. Então, assim, é a demanda. Se você tem uma demanda global por esse produto, então aí esse preço pode oscilar mais, pode ter uma volatilidade maior. Então, ele tem uma demanda para criar um contrato futuro, para fazer essa gestão de risco de preço. Excelente. Então, é uma commodity. Ela agradeceu aqui. Não. Eles agradeceram. E já temos um comentário aqui também. A Roberta está explicando tão bem que não há dúvidas. Obrigada. Eu sou super, assim, acho que didática mesmo, mas eu tento, de uma certa maneira, trazer isso. Mas o que a gente fala hoje, na verdade, com todas essas possibilidades, como o mercado está mudando, Maíra, eu acho que precisa daqui para frente ter um planejamento. Eu sempre falo que o planejamento é a base para tudo. Então, o que vai ser feito agora? Vai investir? A agroindústria vai investir, ou o planejamento de exportação, o que vem com essas mudanças fitossanitárias que a gente vai enfrentar depois dessa pandemia. A demanda por alimento vai continuar, então a gente olha para a China, lógico, a China é o país mais populoso do mundo, mas não precisamos olhar só para a China, a gente tem a Índia, a gente tem a África, que são países ali que estão despontando. Então, assim, que estão crescendo. E quando você tem esse crescimento, você tem essa mudança no consumo. Então, hoje, se você tem um poder aquisitivo melhor, você vai consumir, vai comer melhor. E, consequentemente, você vai aumentar essa demanda por alimento. Então, eu creio que hoje o nosso maior desafio é realmente trazer toda essa mudança pós-pandemia. E quando a gente está falando de pandemia, de novo,
você está pensando hoje, não só a pandemia. Você teve, por exemplo, na China, a gripe suína ano passado. Eles encararam a pandemia e começaram com aquela guerra comercial dos Estados Unidos. Quer dizer, foi a tempestade perfeita para eles. Então, o Brasil se beneficiou disso, porque eles vieram comprar massivamente do Brasil. E agora, até essa primeira fase do acordo comercial que a China tinha feito com os Estados Unidos, é bem provável que não vai se cumprir mesmo. Então, assim, a China vai continuar comprando do Brasil, vai continuar buscando. Eu acho que a gente tem que olhar bastante de perto isso, porque a demanda deles e o máximo que a gente puder agregar realmente de informação, agregar produto, agregar valor. Então a gente exporta soja, eles processam a soja lá. E eles fazem o farelo para alimentar o suíno. Por que a gente não vendeu o farelo? Por que não negociar e também vender o farelo? Então, assim, a gente tem qualidade para isso, né? Então, o quanto mais a gente puder agregar valor nessa cadeia, melhor vai ser. Então, a questão de demanda, quando a gente olha a política e a gente olha essa demanda externa de exportação, demanda interna, a demanda interna, quando a gente pensa na agroindústria, a gente pensa nesses novos hábitos que vão se formar depois da pandemia. Então, a indústria tem que estar muito esperta o que vem agora. Então, se a gente são várias empresas que vão incorporar home office. Se você for ficar de home office, vai cozinhar mais. Então, vai mudar o hábito. Antes você ia no restaurante almoçar todos os dias, porque está trabalhando, está no escritório, você vai almoçar. Agora não vai mais. Então, como vai se adaptar? Então, a demanda por uma carne processada, uma carne que era um pouco de melhor qualidade, que servia em restaurantes, essa carne vai ter essa demanda interna? Se não tiver como tinha antes, então como é que a indústria vai ter que passar por isso? E aí, dentro dessas possibilidades, por isso que é importante fazer essa gestão de risco, fazer o hedge, comprar antes. Então, olha, a gente agora tá no milho safrinha. A gente já está colhendo boa parte, a gente está exportando, a ANEC até apontou que vai ter uma exportação maior do que eles esperavam do milho. Então, assim, realmente, se você, para junho e julho, se não me engano, são 7,7 milhões de toneladas, mas eu preciso checar o número só de cabeça agora que eu não tenho certeza, não me lembro certinho. Mas, enfim, se a gente vai exportar isso, a gente tem que olhar para dentro. E aí a indústria tem que se preparar para comprar. Então, por exemplo, a indústria que faz a produção do frango, que vai ser esse frango interno, que vai para o mercado interno, se eles não comprarem esse milho antes, se eles não fizerem essa gestão de risco, ou eles podem comprar no mercado, como eu falei para você, tem uma estratégia, você entra no mercado, você compra no mercado e você garante aquele preço. Então, você pode comprar no mercado e depois você vai fazer essa operação que vai ser financeira, vai ter aquele financeiro lá na frente para você comprar no mercado à vista, que é o mercado spot que a gente fala. Então, você consegue fazer esse tipo de gestão de risco, de planejamento. Porque se você não fizer, então, por exemplo, se a indústria não compra o milho agora e ela espera, não, o preço vai cair, vai vir um monte de milho aí, os Estados Unidos vai ter uma produção enorme de milho, e justamente os Estados Unidos sofreu bastante com essa questão da produção do etanol de milho, né? Porque pelo menos 50% aí de toda a produção do etanol de milho ia para a indústria, de produção de milho ia para a indústria de etanol de milho, e eles tiveram que fechar tudo durante a pandemia. A produção caiu em 40%. Então, assim, realmente a demanda, eles estão com estoque altos, mas aí você tem um cenário de que pode sobrar bastante milho. Mas se você não se preparar e não olhar para isso, quem paga lá no fim, é a gente. Porque se a indústria não se prepara, o milho, por exemplo, o frango, o 70% do valor do frango é o milho. Então, se você não compra antes, a indústria não compra antes o milho, não negocia antes, o frango vai chegar mais caro para a gente lá na ponta. Então, realmente, assim, é todo interligado. E aí, justamente agora, eles têm que fazer esse planejamento por uma questão de crédito.
Então, o crédito está mais barato, mas ele não está tão barato quando você vai fazer um empréstimo para o agro. Enquanto a gente vê no plano Safra, que foi uma das reclamações, que as empresas elas não conseguem fazer empréstimos, mesmo baseado na Selic, que está no número recorde de baixo, né? Mas não tá, se você for fazer empréstimo, está muito maior os juros para você. Então, até para o produtor. Então, imagina o produtor da agricultura familiar. Isso é muito delicado. Então, realmente ter todo esse planejamento. A agricultura familiar, começar a trabalhar mais com cooperativas. Então, trabalhar cada vez mais próximo. Eles se unirem para eles poderem comprar um fertilizante mais barato, fazer uma operação de barter para mitigar risco mais barato. Então, você faz esse tipo de operação, você diminui o teu custo e diminui seu risco de crédito, porque você está ali e consegue realmente produzir e consegue seguir na cadeia e seguir produzindo. Então, assim, é realmente um momento de se pensar bastante nesse sentido. Maravilha. Já temos vários comentários aqui. Só foi abrir o comentário que começou. Obrigada, pessoal. Ó, a Joyce diz que a Roberta é sempre maravilhosa, excelentes explicações, eu concordo. Ah, Joyce, Neto Pérez também, nosso embaixador, o único homem embaixador digital do Conacred. Representando, Neto. Muito bom. O Cristiano pergunta, Roberta, como você enxerga a inclinação dos produtores em geral quanto à forma de financiamento com maior tendência das safras a médio e longo prazo dentro desse cenário atual? Então, o que não, muita incerteza. A gente está com muita incerteza daqui para frente. Porque se a gente pensar, a gente tem muitos fatores ligados a commodities. Então, você vai ter o clima, você vai ter que você não sabe como que vai ser a safra, como vai ser a produtividade. Você tem todo o custo ligado a fertilizantes que é dolarizado. Então, se a moeda continuar desvalorizando, a gente tem aspecto político que influencia direto para a gente. Então, aspecto político-econômico. Então, se a economia vai mal, se a gente entra numa recessão, você tem, consequentemente, pessoas consumindo menos. E aí, você vai ter uma demanda menor também aqui dentro. E aí pode afetar também a ponta produtora, porque você não vai conseguir ter o valor o suficiente para fazer essa negociação. Então, acho que essa toda análise agora, não dá para a gente falar, olha, realmente vai acontecer isso, vai acontecer, a gente não vai ter um segundo surto de coronavírus, a gente vai conseguir uma vacina. Então, nos melhores dos cenários, a gente vê isso. E aí, consequentemente, a demanda por alimento vai continuar, mas vai passar por uma mudança muito grande, que é a questão da fitossanitária. Então, a demanda de qualquer país para comprar do Brasil vai aumentar. Então, as empresas têm que estar preparadas para isso, tem que ter, na verdade, um planejamento financeiro em que vai ter que se preparar para ter certificações e provar que o produto é bem feito, que tem, enfim, que tem toda a qualidade necessária para a exportação. Toda a rastreabilidade do produto. Exatamente, rastreabilidade. Então, isso pode ser uma demanda que a gente vai enfrentar daqui para frente. Isso vai aumentar o custo. Então, se vai aumentar o custo, de onde ele vai tirar esse crédito? De onde ele vai buscar isso? Então, ele tem que ter um planejamento. Um planejamento, então, ele tem que ter muito claro quanto é o custo dele de produção. O custo dele de produção representa 30% da safra dele, ele tem que fazer alguma coisa com esses 30%. Então, ou ele vai negociar um barter, ou ele vai fazer um contrato de forward, que é um contrato a termo, como eu te falei, que você negocia, você vende antecipado, mas aí você negocia, ou você entra na bolsa e você pode entrar na bolsa e vender na bolsa, e para você realmente travar esse seu preço lá na frente, fazer o hedge que a gente fala. Então, assim, tem várias alternativas hoje, e para que ele não dependa só de um crédito de banco ligado a um plano safra ou um crédito um crédito que ele vai ter que, de uma maneira, pegar no mercado. Porque ele vai pagar um juros alto por aquilo, com a incerteza que ele tem lá na frente. Então, é utilizar essas ferramentas do mercado da melhor maneira possível.
Maravilha. Nós já temos vários outros comentários aqui e até me surgiu uma pergunta. Você falando, me surgiu uma pergunta que também junta com o Neto. Neto diz aqui, o Brasil precisa exportar mais produtos industrializados e agregar valor na cadeia do agro. Sim. Sim. Agora me fala uma coisa. Opinião pessoal sua ou tirada aí da tua experiência. Por que que a gente ainda não faz isso? Olha, eu acho que a gente está caminhando para isso. Esse foi um ano positivo, porque antes a gente só estava exportando soja para a China. Então, se a gente olhar, realmente, a gente só estava exportando soja, soja, soja. Esse ano a gente aumentou a exportação de carne bovina, a gente aumentou a exportação de frango e também de carne suína. Aumentamos em 200% a exportação de carne suína. Então, assim, a gente está tentando agregar valor. Mas a China, ela é um país que ela quer fazer. Então, como eu disse, a questão do farelo de soja. Por que a gente exporta soja? Porque eles vão lá e eles têm a própria o crushing para eles fazerem o farelo. Então, assim, o porquê que a gente não faz isso ainda hoje? Eu acho que está melhorando. Eu acho que o governo, no meu ponto de vista, olhando o trabalho do Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, ela fez diversas viagens para a China, lá para a região da Ásia. Ela abriu outros mercados, como a gente pensa hoje, Hong Kong é um país que está comprando bastante carne da gente também, que é um país que não costumava comprar. Então, a gente tem também alguns países da União Europeia que estão consumindo bastante. Então, é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, mas que é possível ser feito. E isso depende muito do poder público e também depende da ponta nossa produtora, né, da indústria de uma maneira geral, porque você tem que ter um insumo bom, um insumo que realmente vai ser confiável, você tem que ter uma semente boa, uma produção boa, você tem que ter realmente a sustentabilidade dentro da tua fazenda, comprovar que você está preservando a floresta dentro da tua área. Então, assim, são diversos pontos que você tem que olhar para chegar lá na frente e se qualificar como um grande exportador. E um outro ponto que eu vejo, Maíra e Neto também, é a questão da comunicação. Porque a gente tem muita gente fazendo isso hoje. Temos sim, temos produtoras exemplares. A gente tem a Carmen Pérez, lá, que é querida nossa, queridíssima, faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, a gente Bem-estar animal é só com ela. sim, sim. Então, assim, a gente tem várias aí, mulheres que eu conheço também, a Norma Gato, lá também de Rondonópolis, queridíssima. Então, são mulheres que, estou dizendo mulheres por causa do livro que a gente escreveu, né, Mulheres do Agro, então a gente conversa bastante com essas mulheres que estão trazendo realmente inovação para isso. Então, é um momento interessantíssimo para trazer essa inovação, mas como mostrar essa inovação? O pessoal de lá de fora precisa saber, Maíra. E eu trabalho muito com gringo. E qual que é a pergunta que eles me fazem? Ah, Roberta, tá Tem matar. desmatando, né? Tá desmatando, né? Nossa, vocês estão acabando com a Amazônia, né? O que está acontecendo? Eu falo, gente, não é assim. Calma. E aí você tem que explicar, e realmente, mas é muito difícil, porque ainda tem muito ponto que a gente precisa trabalhar melhor nessa comunicação nossa. E nós precisamos falar bem do nosso agro. A gente precisa humanizar o agro e Parar realmente. de chamar de agrotóxico, falar que é defensivo. Exatamente. E falar os avanços que a gente tem, em termos, de uma maneira geral, em termos de qualidade, em sustentabilidade, e também agora, eu acredito, de crédito. É um desafio, mas eu acho que agora vai chegar uma fase que as empresas elas vão ter que se qualificarem nesse sentido também. Então, de onde eu vou pegar crédito? Eu não posso só pegar crédito do banco. Então, não, eu tenho possibilidade de ir no mercado, eu tenho possibilidade de fazer, de vender no mercado, eu tenho possibilidade, você entende? Você tem que hoje buscar essas possibilidades cada vez mais. Então, é se profissionalizar.
Maravilha. Ó, Rodrigo pergunta aqui para nós, Roberta, com essa mudança, onde o Brasil figurando como maior produtor de soja, você vê possibilidade de a Bolsa Brasileira se tornar referência em vez de Chicago, ou ainda temos muito que desenvolver? Olha, na verdade, a bolsa aqui, ela tem contrato de soja. A gente tem uma parceria com a B3. A bolsa, ela tem um contrato listado de soja, que é um contrato referência. Ele é referenciado, então ele é de 27 toneladas, mas ele funciona como um espelho. Então ele faz a liquidação financeira dele é feita em reais, mas sempre baseada no valor que está Chicago. Então, eu acho que o problema. E aí você consegue negociar isso hoje. Você tem esse contrato de soja aqui, você tem contratos de opções dele baseado nesse de soja. E esse a gente lançou esse contrato listado com essa parceria com a B3, que nós temos uma parceria grande com eles, justamente para atender esse pequeno produtor. Esse pequeno produtor, esse médio produtor que tem a necessidade de fazer hedge, mas fala, eu não vou abrir conta lá fora. Eu não vou operar lá fora, porque eu não tenho a quantidade necessária para poder operar um contrato lá fora. Então, assim, eu creio que a Bolsa aqui, ela traz instrumentos, e ela traz, por exemplo, milho. O milho é um contrato muito interessante, que reflete o Brasil, porque o milho a maioria ainda é um mercado interno, não é um mercado como o da soja, que é praticamente de exportação. Então, o mercado interno, então o milho ele é muito negociado, ele reflete o mercado aqui. Então eu acho que é o ovo e a galinha, sabe? Aquela questão do produtor ele se familiarizar mais, não é? Então se familiarizar e o mercado se familiarizar. Então quando a gente fala do mercado, que ótimo que a gente está falando sobre isso no Conacred, porque é importante trazer esse tipo de ferramenta à disposição dos advogados, à disposição das empresas que trabalham com essa linha de crédito, cobrança, enfim, que eles possam incentivar o uso realmente dessas ferramentas que, de uma maneira geral, vai melhorar esse planejamento financeiro e vai trazer mais segurança em toda a cadeia, nesse sentido do crédito. Chega no investidor, chega na segurança jurídica do país como um todo no agro, né? Sim, Excelente. sim, exatamente. Ó, o Rodrigo falou, tem mais uma pergunta. Estão sendo desenvolvidas ferramentas para produtores menores conseguirem ter acesso diretamente a derivativos da CBOT? CBOT que fala? CBOT. Então, a gente tem essa ferramenta que é listada na B3. Porque, por exemplo, esse é um contrato, como eu estava falando, ele é um contrato de 27 toneladas. E ele, na verdade, é negociado aqui na Bolsa, como se fosse um contrato da B3. E aí, só que a liquidação financeira dele, ele é sempre feito baseado no valor que está em Chicago. Então, é um espelho. Então, é uma possibilidade para aquele produtor que não pode acessar o mercado lá fora, que ele possa, consequentemente, ter a ferramenta para fazer o hedge. Então, sim, essa é uma possibilidade. Ele negocia hoje em torno de 400 contratos por dia. Se você for falar, nossa, 400 contratos comparado com Chicago geralmente são 400 mil contratos negociados num dia. Começa em zero todos os dias e vai, em média, isso de 350 a 400 mil contratos negociados. Só que lá você tem quantos anos de mercado? Né? Como eu estava falando para vocês, a gente foi Quase em 200. 1848. Então, quer dizer, isso já foi algo que foi na cabeça do produtor, ele já veio trabalhando isso. Você vai conversar com um produtor americano, ele fala, não, porque eu comprei um put, que é opções. Ele vai falando das estratégias que ele fez, que você fala, meu Deus, nem você entende, você fica perdida no meio do caminho do tanto que ele fala das estratégias. Então, assim, ele está muito mais familiarizado com esse tipo de ferramenta. E essa que é a diferença principal. A gente ainda está gatinhando para isso. E eu sou muito otimista, porque eu trabalho na Bolsa já há 11 anos, e nessas andanças por aí, para o interior, Mato Grosso, Paraná, eu fico muito contente de ver que agora a gente está tendo, os filhos estão saindo para estudar e estão voltando para as fazendas, os filhos, as filhas, e eles estão liderando isso. Eles vêm com uma mentalidade diferente, eles vêm com a mentalidade de isso é uma empresa. Eu estou dentro de uma empresa. Ele não está na roça. Não, e eu preciso comercializar.
Se eu não comercializar bem o meu produto, não, eu não vou conseguir. Então, isso que é bastante interessante, assim, que eu noto no Brasil, o que é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente hoje só está ficando a mulher e o marido, porque os filhos estudam e eles querem ser advogados em Nova York, eles querem sair, eles não querem ficar dentro da propriedade rural. Então, essa é uma vantagem nossa, que eu acho que a gente tem muito mais para se profissionalizar e planejar e estudar realmente e começar a comercializar melhor, porque a gente tem uma produção muito boa. Dentro da fazenda, a gente está melhorando a cada dia, tecnologia, qualidade, a gente tem tudo isso que a gente tem muita história para contar e mostrar aí para esse mundo afora a nossa qualidade, mas ainda a gente ainda peca na questão da comercialização, no ponto de fazer essa venda do produto antecipada ou essa venda que vai realmente trazer essa rentabilidade garantida. Bom, acho que você já respondeu assim 85% pelo menos da pergunta aqui do Mal. Roberta, você acha que os agricultores estão mais aptos a lidar com o hedge de suas posições? Sim, é o que eu te falei. Eu acho que a gente está numa mudança. E agora eu acredito que justamente essa a pandemia ela acelerou muito. Então, antigamente, eu sentia que o produtor, eu sentia que ele não queria fazer nenhum tipo de videoconferência, não queria falar, ai, Maíra, imagina, vou entrar com você vídeo. Não, eu prefiro conversar, prefiro te dar um shake hands, né? E hoje você vê que eles estão mais abertos. Então, por quê? A pandemia causou isso, não tem como. Então, você acelerou alguns processos. E você tem esses jovens assumindo também essas fazendas, que já vêm com essa mentalidade da tecnologia. E isso está facilitando bastante essa comunicação. Então, eu acredito que ainda existe um processo muito amplo de educação, não é algo que a gente vai ver amanhã esse tipo de negociação acontecer direto, principalmente na Bolsa, mas existe um caminho aí que eu principalmente estou bastante otimista. Maravilha, gente. Tem um comentário aqui da Rê Jansen que eu amei e eu concordo assim embaixo. Roberta é o Ricardo Amorim do Agro. Ah, Amei. pronto. Excelente. Tá vendo, Rê? Ótimo, obrigada. Tô contigo. Obrigada. Ó, Demais. o Vitor também falou parabéns pela exposição. A gente tem várias pessoas aqui. Roberta, poderia nos explicar qual o maior risco dos contratos de futuros de commodities? Ó, temos 9 minutinhos, então podem mandar mais alguma coisa agora. Tá, vamos lá que a gente já está quase na reta final. Uma coisa que é interessante a gente entender é que quem é que vai ter risco no mercado? É o que não tem a commodity. Então, se eu tenho o grão e a Maíra é a compradora de grão, a gente tem o lastro no grão, a gente tem o lastro na commodity. Então, consequentemente, nós estamos fazendo hedge. Nós estamos fazendo proteção. A gente quer travar o preço. Então, a gente quer se proteger dessa oscilação de preço. Aí, quem vai entrar? Qual que é o maior risco? O maior risco é quem vai entrar realmente o investidor. E você precisa dele, que a gente chama de especulador. Você precisa dele, porque é ele que vai trazer a liquidez no mercado. Ele que vai entrar e vai pegar o meu risco. Ele vai tomar o meu risco. Ou ele vai tomar o teu risco. Então, aí, consequentemente, ele vai trazer essa liquidez que vai possibilitar você sair do mercado em qualquer momento. Se de repente você está lá e você viu que, olha, o mercado foi a teu favor, então assim, você estava vendido a 90 e o mercado foi lá a 70, do nada, assim, você está vendido a 90 e o mercado foi a 70. Você pegou esse lucro porque você está vendido a 90, então você vai receber 90. Se o mercado foi a 70, né? Então, você tá no lucro, você vai receber 90. Então, você vai ter que receber da outra ponta essa diferença. E aí, consequentemente, você já chegou naquele momento que o mercado está a 70, você tem direito ali de executar sua posição a 90, você executa e sai naquele momento. Então, realmente, você tem essa liquidez. Por isso que é importante você ter realmente o especulador, essa pessoa que vai tomar o risco, que vai ser o banco, que vai ser o fundo de investimento, que vai ser o próprio investidor, que vai olhar isso e vai falar, tem uma oportunidade de ganho aí para mim.
Ele vai entender isso. E se ele entra, ele proporciona essa liquidez que eu falo, eu quero sair do contrato agora, eu quero sair dessa posição. Você pode sair, porque você tem essa liquidez no mercado. Maravilha. Ó. Tentei explicar rapidinho aí para ver se... Não, tá excepcional. Mandem aqui, se vocês quiserem mais explicação, a gente tem tempo ainda. Mas se eu já entendi, acho que todo mundo entende. Ó, parabéns pela aula de mercado, Neto. Gente, eu sou fã do Neto, eu sou sua fã. Assim... Neto é super querido. Nossa, obrigada aí pela participação. Obrigada por estarem com a gente. Estarem conosco. Muito Bom, legal. Nós temos mais uns 5 minutinhos, então se alguém tiver mais pergunta, mandem pergunta, porque a gente tem 5 minutinhos. Enquanto vocês vão mandando pergunta... Ai, gente, eu vou só... Mandem pergunta pelas perguntinhas ali do lado. Eu vou cancelar os comentários agora por mais ou menos uns 20 segundinhos, só para a gente poder fazer nosso print, né, gente? Porque senão fica comentários verdade, assim da Roberta, não dá, né? Então, deixa eu Você sumir consegue agora. fazer aí? Você consegue para mim? A gente pede para todo mundo fazer, eles mandam pra gente. Boa. Tem que fazer pra gente. Ó, pessoal. Com a canequinha, vamos fazer com a canequinha. Ó, vou contar até 3. Momento print, todo mundo fazendo print, colocando lá no Stories e tagando tanto o Conacred quanto a Roberta, hein? Isso, gente. Vamos lá. 3, 2, 1. Acho que deu, né? Preciso de mais? Vou liberar os comentários de novo. Ai, que bom tranquilo. Que você esteja usando. Nossa, eu uso a minha toda semana. Eu sou uma super consumidora de café. Eu adoro café. Eu tomo se deixar o dia inteiro. Então, o café é minha energia aí. Mas, olha, mais uma vez, muito legal estar com você. E eu queria convidar também o pessoal a aproveitar a oportunidade, convidar o pessoal para conhecer um canal meu do YouTube, que eu criei recentemente, que chama AgroTraders, em que eu entrevisto toda semana um bate-papo de 10 minutinhos com as mulheres aí, as pessoas do mercado mesmo, para a gente fazer um recap do que está acontecendo em algumas commodities. Então, o canal do YouTube mesmo, Roberta Páfaro, passa lá, dá uma olhadinha, curte, que a gente vai, em breve tem mais um que entra toda segunda-feira, e sempre muito legal. A gente tem também o livro Mulheres do Agro, que eu acho que a gente agradece aí a mulherada toda que está com a gente tem uma mulherada muito bacana no mercado, e assim, fico muito, muito feliz de poder participar e, enfim, de poder conversar com todas elas. E você também, Maíra, é uma super mulher aí, tocando todo esse Conacred, que é um evento incrível. Então, parabéns, acho que realmente a gente está se reinventando, né? Com toda essa pandemia, a gente tem muita coisa que veio para ficar, né, nesse momento. Eu agradeço, mas na verdade eu dou toda a honra, toda a glória para vocês. Deus em primeiro lugar, vocês que participam em segundo. Amém. Vocês não teria evento, não teria conteúdo, não teria nada. Então, gente, quem não curte o Conacred ainda, quem não segue a gente, aproveita a seguir. Eu desliguei os comentários de novo. O Neto comentou que saiu com comentários. Então, eu desliguei de novo para a gente fazer mais um print com canequinha. Né? Tá bom, então. Pessoal, vamos lá, mais um print com canequinha. Dar mais deixa eu dar mais 30 segundinhos, que a gente já tá com 1 minutinho. Deixa mais dar 20 segundinhos só para ter certeza que vai sair. Pessoal, não se esqueçam vou dar só um recado, aguenta aí. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever lá no www.conacred.com.br. A gente tem um webinar gratuito sobre recuperação judicial, vai ser no dia 29 de julho, com inscrições limitadas. Então, corre, porque a gente já tem mais de 140 inscrições. Então, corre lá. Acho que já dá tempo, né, de sair bonito. Sucesso! Deu aí, pessoal? Será? E aí? Neto, deu? Rô, muito obrigada. Você é um sucesso, sou super sua fã. Tanto que você está conosco aí como embaixadora também do evento, digital do evento. Te agradeço demais pela tua aula. Imagino que todo mundo tenha ficado tão satisfeito quanto eu, assim, de comentário. Fico muito feliz de tê-la conosco, né, nesse trenzinho, e vamos todas juntas. Vamos lá, vamos que vamos. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar contigo, com todos vocês aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau.